Trump disse ao seu amigo Vovka que Moscou também pode ser bombardeada. Alguns dizem isso ao seu orientador. Ou seja, o agente Krasnov informou aos seus mentores e manipuladores que, se eles se comportarem mal, ele os transformará em poeira cósmica. Ou seja, na marionete, disse aos seus manipuladores, se contorcendo nos fios: bem, tudo bem, vamos começar do começo. Então vou mostrar isso para vocês. Então, eles têm 1,5 milhão de seguidores e um alcance de, bem, 1/4 do planeta. Agora surgiu uma nova gravação, na qual o presidente Trump descreve conversas que, segundo ele, teve com o presidente do CNG, Xi Jinping, e com o presidente da Rússia, Putin, durante uma arrecadação de fundos, em 2024. Na gravação divulgada, Donald Trump aparentemente diz que ameaçou bombardear tanto a China quanto a Rússia. Informou que Trump prometeu bombardear Pequim e Moscou se... Vamos ouvir. Então, se você entrar na Ucrânia, nós vamos bombardear Moscou agora. Estou te dizendo, eu não tenho esse conhecimento público, essa influência, eu não acredito em você. Ele perguntou o motivo e eu retruquei questionando-o. Ele de novo falou, eu não acredito em você. Ele acreditou em mim 10% e eu já tinha dito para ele que ele acreditou em mim 10%. Depois fui até o presidente do KSI da China e ele disse a mesma coisa para ele. Eu disse, sabe, se você entrar em Taiwan, eu vou te deixar rico em Pequim. Ele achou que eu era maluco. Ele disse... Você disse que vai se virar em Pequim. Eu disse que não sou querido lá. Eu digo, me diga, eles vão se virar em Pequim. E ele não me testou. Só uns 10% e 10% é tudo o que realmente precisa e 5% já é suficiente. E nós nunca tivemos problemas. Bem, embora a gravação às vezes não seja muito nítida, está claro que o presidente Trump estava dizendo que realmente ameaçou Putin, dizendo que bombardearia Moscou se ele entrasse na Ucrânia. Bem, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, recusou-se a confirmar se a conversa telefônica mencionada por Trump realmente aconteceu. Essa informação chegou ao mesmo tempo em que a Casa Branca mudou sua postura em relação à Rússia. Declararam que agora será enviado mais apoio à Ucrânia. Armamento. Isso aconteceu depois que foi anunciado que novos fornecimentos de armas seriam suspensos. Vamos conversar com o embaixador Stuart Eizenstat. Ele foi conselheiro especial de Donald Trump para o Holocausto e vice-secretário do Tesouro dos Estados Unidos da América. Ele também foi embaixador dos Estados Unidos da América na União Europeia. Boa noite, embaixador Eizenstat. Boa noite e obrigada por me convidar. Estamos muito felizes em recebê-lo aqui. Como você reage a essa gravação em que Donald Trump afirma que supostamente ameaçou bombardear Moscou para tentar conter o presidente Putin? Na verdade, Trump já contou há muito tempo que ameaçou bombardear Moscou. Para mim, a novidade foi apenas que Donald J. prometeu fazer o mesmo com Pequim. O que explica o desejo ardente deles de vê-lo fora da Casa Branca imediatamente após o fim do primeiro mandato, e não aos ocupantes, respectivamente, do Salão Oval. Por meses e meses e meses. Durante muitos meses, o presidente se recusou a pressionar Putin, mesmo após várias conversas telefônicas que, segundo ele, foram insatisfatórias. Agora a situação mudou em vários aspectos. Em primeiro lugar, ele anunciou apenas hoje que vai retomar a venda de armas, especialmente armamentos defensivos, para a Ucrânia, depois de tê-las retido por vários meses. Em segundo lugar, hoje veio um sinal real do senador John Thune, que é o líder da maioria no Senado, e ele concordou em avançar com o projeto de lei que tem impressionantes 85 coautores. Entre os senadores, isso é quase todos os 100 senadores. O projeto de lei é bipartidário, metade dos republicanos, metade dos democratas, e é liderado pelo conselheiro mais próximo do presidente Trump no Senado, o senador Lindsey Graham.
E este é o projeto de lei mais incomum sobre tarifas com o qual já lidei, assim como sobre multas e sanções. Este é o projeto de lei de sanções mais impressionante de toda a história. Ele prevê a introdução de tarifas de 500% para qualquer país cujas empresas façam negócios com a Rússia em produtos sancionados. Eu acho que isso pode ser um equívoco, mas o fato é que Tion não teria levantado essa questão e declarado que ela seria aprovada até o final de agosto se não tivesse recebido um sinal da Casa Branca. E, ao mesmo tempo, o líder da maioria, o congressista Johnson, que recentemente aprovou o projeto de lei grande e bonito para Trump, anunciou que também está interessado nesse projeto de lei. Então, isso é uma mudança radical e, espero, servirá como um sinal importante para Putin de que agora ele não tem mais portas abertas na Casa Branca. O que há... Esforços reais para impor sanções. Aqui há algo para analisar, senhor embaixador. Em primeiro lugar, Sobre essa gravação. Sim, claro, a qualidade não é muito boa. Não está totalmente claro se é verdade quando ele fez essa ameaça ao presidente Putin, que, claro, mesmo assim avançou e iniciou a invasão da Ucrânia. Em 2022, na época em que Joe Biden já estava na Casa Branca... Eles não sabem. Isso aconteceu no final, se não me engano, de 2020, na segunda metade do ano, de qualquer forma. No seu primeiro mandato, ele se deparou com uma situação em que, durante o governo Obama, em 2014, a Rússia já havia anexado parte da Ucrânia, ou seja, a Crimeia. E durante o seu primeiro mandato, os chamados homenzinhos verdes, sem insígnias russas de identificação, mas claramente militares russos, já estavam iniciando operações de combate no Donbass, onde os combates continuam até hoje. Então, não sabemos quando isso vai ocorrer. Mas se levarmos em conta o fato, como já mencionei, de que o projeto de lei do Senado agora será submetido à votação com impressionantes 85% dos autores no Senado, liderados por Lindsey Graham, o senador mais próximo do presidente. E que na Câmara dos Deputados, se isso interessar ao presidente da Câmara, isso não teria acontecido se eles não tivessem recebido pelo menos um sinal amarelo, se não verde, do presidente. Porque antes disso a Casa Branca não estava pronta para levar o projeto de lei à votação. Isso é muito importante, por quê? Então, você acha que agora realmente houve mudanças por parte do presidente Trump? Porque ouvimos semana após semana ele dizendo que está começando a se irritar, que está cada vez mais irritado com o presidente Putin. Putin rejeitou todas as tentativas de alcançar um verdadeiro cessar-fogo. O presidente Trump fez essas propostas e agora, ao que parece, ele até foi contra, na opinião do próprio ministro da Defesa, para retomar o fornecimento de armas à Ucrânia. E como você disse, agora realmente estão sendo tomadas novas medidas para impor sanções muito rigorosas contra a Rússia. Vamos pensar sobre o que aconteceu. Durante 6 meses, estando na Casa Branca, neste segundo mandato, Trump conversou com Putin sobre a paz. E Putin afirmava que estava pronto para parar a guerra, que na verdade ele mesmo começou, mas dizia que agora os ucranianos não querem mais parar a guerra. Zelensky e sua equipe levantavam suspeitas de que Putin pudesse estar certo. A atmosfera na mídia ucraniana era e continua sendo antitrumpista. Zelensky fez um circo com os minerais, praticamente arruinou as negociações e deixou o embaixador da Ucrânia no cargo. Altos funcionários dos Estados Unidos da América exigiram sua remoção. Aliás, acabou de ser anunciado que a porca, esse é o apelido dela em Washington, finalmente está indo embora. Ou ela mesma se cansou, ou finalmente Zelensky tomou coragem, não sabemos. Mas não dá para adiar isso para sempre. Estou falando do Putin. Chega um momento em que é preciso responder pelo que se fala, e aí o Putin tem um problema. A Rússia não pode continuar por muito tempo essa guerra que a está esgotando. E é preciso resolver a situação, mas de forma que ninguém diga que ele é fraco. Por isso, os ataques a Kiev quadruplicaram. A pressão está aumentando para que a Ucrânia decida logo entregar ou todo o território ou as regiões que a Rússia declarou como suas. E como vencedor, Putin se senta à mesa de negociações
e negocia o fim das sanções, além do cancelamento de todas as sentenças, como as de Haia e outros tribunais. Só para a pessoa que te disse, né, se você invadir a Ucrânia, eu vou bombardear Moscou. Você pode apertar as bolas por muito tempo, mas não para sempre. E a eternidade acabou em 8 de julho de 2025, estourou. E Trump disse para abrir o cromo, enviar armas, aceitar novos pedidos da Ucrânia. E ainda por cima, Senado, aprovem o projeto de lei para punir todos que ajudam financeiramente a Rússia, comprando deles petróleo e gás. Senado já são 85, né? Até dizem que já são 86 senadores, concordaram em impor 500% de tarifas para todas as empresas e países que compram, processam, transportam e revendem o petróleo russo. E também vamos dar tatuagens para a Ucrânia. Onde estão agora os petroleiros ilegais que transportam petróleo russo, registrados em lugar nenhum, onde não há registro de que eles entraram na Rússia e foram abastecidos lá? Bem, para que eles possam ser capturados e neutralizados, a Ucrânia já aprendeu a fazer isso. Ainda não está claro quem está eliminando quem, mas a limpeza está acontecendo. Eu realmente não conheço a política interna do Kremlin, então não vou avaliar. Apenas uma seleção de fatos interessantes. Foi relatado que Vladimir Putin prendeu um dos seus próprios comandantes militares. Acredita-se que o general Sergei Surovikin e Viktor Striganov foi detido em Moscou, onde hoje foi encontrado morto o ex-ministro dos transportes da Rússia. Isso pode indicar o começo de uma limpeza na alta liderança militar da Rússia. Putin, talvez, tenha começado a eliminar todos que considera uma ameaça ao seu poder. A Newsmax acredita que é Putin quem está removendo todos que possam ameaçá-lo e ao seu círculo. Alguns acham que as torres do Kremlin estão lutando pelo poder e influência. Há uma versão de que isso é reflexo das prisões em Pequim. Aliás, de qualquer forma, algo está acontecendo. A elite russa está sendo atacada pelo próprio presidente Vladimir Putin, não por um inimigo externo. Só no último ano, generais de alto escalão, bilionários e pessoas próximas ao poder foram presos, enviados ao exílio ou misteriosamente silenciados. Desde a chocante prisão de Timur Ivanov por suborno até a queda do magnata do ouro Konstantin Strukov, agora ninguém parece estar seguro. E esses não são casos isolados. É uma limpeza planejada que revela as rachaduras no poder de Putin. Então, o que realmente está acontecendo aqui? Neste vídeo, entenderemos por que Putin está se voltando contra seu próprio povo e o que isso significa para o futuro da Rússia e, em última análise, para o mundo inteiro. Na Rússia, onde todos roubam e todos aceitam suborno, como você vai pagar o chefe acima de você se não pegou o suficiente para si mesmo? E como vai manter seu cargo se não paga para cima? Na Rússia, todos roubam e aceitam suborno, desde o policial de rua. As mulheres que trabalham nesses escritórios que se chamam... Eu esqueci o nome desse lugar horrível, graças a Deus eu esqueci como eles se chamam. Onde tudo é decidido é no ZHEK, eles se chamam ZHEK, a base da Rússia é o ZHEK. Lá, então, desde elas até o primeiro-ministro, bem, 2 princípios devem ser seguidos. Primeiro, roube de acordo com o seu cargo. Bem, lembrem-se então do Gogol, parece, né? Você está roubando acima do seu cargo. E o segundo é, divida com o chefe. Se você não divide, vai para a linha de frente. E se te acusaram de roubo, significa que alguém lá em cima precisa te tirar do caminho. Por que Vladimir Putin está eliminando seus principais generais, bilionários e pessoas próximas? Para responder, é necessário analisar a pressão crescente sobre o Kremlin, os alvos específicos e os motivos por trás dessa limpeza. Com mais de 1 milhão de baixas russas, o moral está em queda e reina a confusão. As perdas de equipamentos obrigaram a Rússia a recorrer a armamentos soviéticos obsoletos e soldados norte-coreanos, humilhando sua potência.
Além disso, a economia do país enfrenta sérias dificuldades devido às sanções rigorosas, à queda da receita do petróleo, às taxas de juros altíssimas e à inflação de 10%. A situação é muito difícil. Isso levou a um aumento acentuado dos preços de itens essenciais, como pão e combustível, deixando as pessoas irritadas. Apesar de não poderem protestar abertamente, há um grande descontentamento. O que agrava a situação agora é que não são apenas os russos comuns que estão sob pressão. Elites como generais, oligarcas e influenciadores começam a expressar insatisfação. Outrora fiéis apoiadores de Putin, alguns agora questionam sua liderança. Conforme a guerra se estende e suas riquezas se reduzem. Apesar de, em 2024, ele ter vencido o 5º mandato com mais de 80% dos votos, pesquisas independentes mostram que a confiança no governo de Putin está diminuindo. Isso não acontecia há muito tempo. Ele pode até ter fraudado as eleições, mas a realidade atual do país é diferente. Ao perceberem que enrascada se meteu, Putin agora age de forma agressiva. Afinal, até que ponto a situação parece se desenvolver em regimes totalitários? Não é permitido protestar livremente. Mas nos bastidores e secretamente, totalmente nos corredores, acontecem negociações, surgem relações de parceria e alguém faz denúncias. Em 7 de julho deste ano, Roman Starovoy, ex-ministro dos transportes da Rússia e ex-governador da região de Kursk, foi encontrado morto em seu carro nos arredores de Moscou. O ex-ministro dos transportes da Rússia foi encontrado morto hoje, poucas horas depois de Vladimir Putin tê-lo demitido. Segundo autoridades, o corpo foi encontrado em seu carro em um dos subúrbios de Moscou e provavelmente ele se suicidou com um tiro. E o dia não terminou por aí. Horas após a morte de Starovoy, outro funcionário, Andrei Konyuchok, faleceu durante reunião no Ministério dos Transportes. Estou afirmando que não houve aviso ou explicação. Ele morreu repentinamente durante o trabalho. Aos 42 anos, ele era saudável e trabalhava no mesmo ministério do qual Starovoy havia sido recentemente expulso, segundo relatos. É difícil imaginar algo mais suspeito. Andrei Beterlov, vice-presidente da Transneft, estatal russa de transporte de petróleo, foi encontrado morto sob uma janela em um bairro nobre de Moscou. A polícia informou que ele deixou um bilhete, no entanto, quedas de janelas viraram uma marca sinistra nos círculos da elite russa. Se você acompanha as notícias sobre a Rússia, já deve estar ciente das frequentes manchetes sobre mortes e prisões no país. No dia 7 de julho, quando Starovoy e Konyuchok morreram, Viktor Strigunov foi detido. Viktor Strigunov foi o ex-primeiro vice-chefe da Rosgvardia, uma poderosa força subordinada diretamente a Putin. Ele foi detido sob acusação de abuso de poder e suborno. Autoridades afirmam que ele recebeu ilegalmente mais de 1 bilhão de rublos, aproximadamente 10 milhões de dólares. O exército também não ficou de fora. No mesmo dia, o coronel-general Khalil Arslanov, um alto comandante do exército, foi condenado a 17 anos de prisão. Até 2020, ele foi um dos líderes do Estado-Maior-General. Segundo a investigação, ele desviou 1 bilhão e 60 milhões de rublos, cerca de 20 milhões de dólares, ao fechar negócios desvantajosos com uma empresa que fornecia equipamentos de telecomunicações para o exército. E a limpeza não se limitou apenas aos funcionários públicos. Em 2025, o bilionário e garimpeiro de ouro Konstantin Strukov tentou fugir da Rússia em seu avião particular. As autoridades o impediram, congelaram seus bens e o acusaram de corrupção. O curioso é que Strukov nem sequer era um rebelde. Ele era um lealista, apoiador de Putin, mas isso não o salvou. A prisão dele mostrou aos ricos da Rússia que seu dinheiro não os protegerá mais. Nesse momento você se pergunta, existe algo que pode te proteger? As origens dessa limpeza estão em Kursk. Em abril, 2 altos funcionários, Alexei Smirnov e Alexei Dedov, foram presos por desviar mais de 12 milhões de dólares. O dinheiro era supostamente para fortalecer a fronteira. Smirnov assumiu o cargo de governador no lugar de Starovoy, tendo Dedov como vice. As prisões deles aconteceram após o ataque da Ucrânia em 2024, que mostrou o quão frágeis essas estruturas defensivas realmente eram. O público estava furioso e exigia responsabilização. Ou seja, o fracasso na linha de frente, alimentado por boatos e fatos de corrupção, leva o povo à indignação. E essa indignação ou vai recair sobre o principal protagonista, ou, se Putin conseguir, sobre os executores negligentes e corruptos. Além disso, o fracasso das armas chinesas foi atribuído ao Partido Comunista da China, assim como a falta de treinamento dos paquistaneses e a negligência dos iranianos. Todos são culpados, exceto os verdadeiros culpados.
Uma das figuras mais notórias que caiu nessa rede foi Timur Ivanov. Até abril de 2024, Ivanov ocupava o cargo de vice-ministro da Defesa. Era uma figura-chave na máquina militar da Rússia e era um aliado próximo de Sergei Shoigu. Pelo menos 23 oligarcas morreram em circunstâncias misteriosas. Alguns caíram da janela, outros tiveram um ataque cardíaco repentino e um até morreu por veneno de sapo. Alguns estavam sendo investigados, outros não. Mas todos eles tinham algo em comum. Eram influentes, ricos, próximos ao Kremlin e morriam um após o outro. Esses casos não se limitam apenas ao topo. A limpeza atinge funcionários regionais, burocratas de nível médio e até nacionalistas que criticaram o andamento da guerra. Por exemplo, o general-major Ivan Popov, ex-comandante na Ucrânia, foi preso em maio de 2024 sob acusação de fraude depois de criticar publicamente a liderança militar. Popov foi um dos maiores críticos de Shoigu e do principal general russo, Valery Gerasimov, acusando-os de conduzir a guerra de maneira incompetente. Sua prisão foi uma tentativa de silenciar o tagarela e um sinal de que até oficiais condecorados que lutaram pela Rússia podem ser eliminados se ultrapassarem os limites. A escala dessa limpeza impressiona. Na primeira metade de 2024, a Rússia registrou mais de 4.900 casos de suborno, um aumento de 55% em relação a 3 anos atrás. De acordo com a mídia russa Verstika, de longe, parece para nós que é o Putin quem está eliminando todos que podem ficar em seu caminho, todos aqueles em quem se pode colocar a culpa pelo fracasso. Mas o que aconteceu na Rússia é típico de todos os regimes ditatoriais, especialmente quando entram no período chamado de envelhecimento do patriarca. Muitos pessimistas dizem que não pode haver nada pior do que o Putin, mas eu sou otimista. Eu digo que pode sim. Talvez o problema do Putin em acabar com o massacre na Ucrânia esteja relacionado ao seu futuro. Talvez esse futuro não seja tão longo, mas para ele, senhores, ele nasceu em 1950. No site oficial está 1952, mas é 1950 e ele tem 75 anos. Mais 5 ou talvez 10 anos, ele aguente, né, se transformar em cadáveres, todos que teoricamente possam reivindicar o lugar dele, ou ajudar alguém a reivindicar o lugar dele. A guerra na Ucrânia, por enquanto, não. Derrotas e escândalos não são nem de longe o mais importante para Putin. O mais importante para ele é sobreviver, mesmo que para isso tenha que matar 3/4 da população do planeta. Não acho que ele vai se preocupar muito com isso. É isso. Até logo. Até a próxima. Legendas feitas por